Sejam muito bem-vindos ao Gestão Sem Roteiro. Sou Roberta, fundadora da Outside, e aqui a gente conversa com empreendedores sobre o que realmente acontece na hora do jogo. Hoje eu tô aqui com a Adriana Bombassaro, ela é COO e cofundadora da Fast Build. Adri, fica super à vontade, obrigado por ter topado. Por favor, se apresenta aí pra gente começar. Olá, Roberta. Bom, é um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite. Eu sou cofundadora da Fast Beauty e hoje atuo também como diretora de operações na estratégia da empresa. Adri, me conta um pouquinho como é que surgiu a Fast Beauty, como é que foi também essa decisão, né, de empreender com sócios, como é que foi essa tomada de decisão aí de entrar pro jogo? Bom, a Fast Beauty surgiu em 2018 com o meu sócio, Jean. Ele é engenheiro civil e ele foi no Startup Summit e lá ele teve alguns insights sobre tecnologia, porque ele era muito do operacional no setor da construção civil. E hoje o setor da construção civil, ele é um dos mais atrasados tecnologicamente, na aderência de tecnologias. E ele viu uma oportunidade, ele começou a desenvolver, então, uma startup para essa parte de manual do proprietário. Em 2019, eu participei de um evento dele como palestrante, né? Porque eu trabalhava numa outra empresa de tecnologia e também desenvolvia um produto para o setor da construção civil, num outro mercado, né? Mais focado no mercado da construção civil, e eu palestrei para ele. Em 2020, já havia 20 anos nessa empresa, eu já tinha atingido todos os cargos possíveis, né? E você chega naquele momento que você pensa na tua carreira, para onde eu vou? O que eu faço? Né? E aí eu resolvi fazer um sabático, né? Sair da empresa depois de 20 Legal. anos de carreira. E eu estava fazendo esse período sabático quando o Jean me acionou, me chamou para tomar um café e para conversar sobre uma ideia que ele tinha, né? E aí eu conversei com uma amiga, a Sabrina, e ela disse assim para mim, vai tomar um café, porque eu estava naquele momento pensando em retomar minha carreira executiva em outras empresas, né? Em outros mercados, porque eu gosto muito de aprender sobre negócio, entender o negócio do cliente e transformar isso numa solução de tecnologia para apoiar aquele processo, né? Trazer mais eficiência, maior rapidez. E aí eu fui para esse café e o Jean me contou que ele tinha, né, essa empresa que ele estava com ela, desenvolvendo um projeto para manual do proprietário. E eu estava com algumas ideias, além de voltar para o mercado executivo, de montar uma startup também para o setor da construção civil, porque eu já fazia 10 anos que trabalhava com soluções para o mercado da construção civil. E aí a gente conversando nesse café, a gente viu que as ideias elas eram complementares. Que legal. Né? E para mim foi uma surpresa, já no café ele me convidou para ser sócia dele, né? Esse é o estilo do meu sócio. E aí eu falei, meu Deus, calma, deixa eu pensar, né? Era só um café. Era só um café. E a gente foi desenvolvendo, se aproximando, né? E entendendo a sinergia que fazia sentido. Isso começou ali em março, abril. Em julho, eu aceitei o convite, depois de a gente fazer, né, os acordos, os acertos que precisam e devem ocorrer numa sociedade. Eu entrei como cofundadora e diretora de operações daí para desenvolver a plataforma que a gente tinha. Que bacana. E como é que foi essa transição de cadeira de executiva para cadeira de sócio? Acho que são papéis... Acho que a cadeira de executiva, ela te traz muita bagagem de mercado para tu conseguir trazer isso para dentro da empresa, mas eu acredito que sejam posições também bastante diferentes, né? Como é que isso fica no dia a dia, inclusive te dividindo? Eu sei que hoje tu toca o time de operações, então como é que tu se divide aí nas duas cadeiras aí? Eu vou dizer para ti, Roberta, que eu tive uma sorte que muito executivo não tem. Porque na outra empresa que eu estava, era uma fábrica de software. E depois eles resolveram desenvolver um produto. E aí nós fizemos todo o estudo de mercado e eu fui convidada para ser a diretora de produto. E aí eu fui obrigada a aprender sobre tudo aquilo que permeia uma área de produtos. Então eu tive que aprender um pouquinho de marketing, um pouquinho de financeiro para precificar um produto, um pouquinho sobre a parte da operação de um produto, que ela é diferente de uma fábrica de software, né? E eu precisei exercitar e aprender isso, né? E aí, claro, eu tive muitos mentores, muitos mestres
né, nesse período que me permitiram, acho que, embarcar nessa aventura inicial, né, de empreender com o Jean, um pouquinho mais segura, sabendo o que, pelo menos inicialmente, me esperava em cada uma dessas cadeiras, porque a startup nossa tinham 3 pessoas, era o Jean, um desenvolvedor e eu no início, né? Então, é normal, é isso a aí. gente tinha que colocar vários chapéus ao mesmo tempo. Então, eu confesso que eu acho, né, eu tenho certeza, na verdade, que eu tive muita sorte ao fazer esse job rotation dentro de uma empresa e aprender um pouquinho de cada área, né? Então, eu cheguei com uma bagagem um pouquinho maior, né, já entendendo o que a gente precisava estruturar para aquilo que a gente sonhava que a Fast Beauty seria no futuro. Que legal. Tu comentou que o gente chamou para tomar um café e vocês tinham se conhecido de evento e tal, e demorou um tempo também até tu aceitar, né? Sim. O que tu já sabia sobre ele antes de abrir, que te deu confiança de topar o desafio? E o que tu descobriu só depois, assim, que aí já tava na jornada? Sim. Eu conheci hoje da reputação dele como empresário no setor da construção civil em Blumenau, né? E também essa questão de ele empreender na área de tecnologia, porque eu sempre fui apaixonada por tecnologia, né? E aí, desenvolver um produto com alguém que tem o conhecimento do mercado é o maior diferencial que qualquer empresa tem, né? Então, isso me deu a confiança de dizer, não, acho que aqui a gente consegue desenvolver um produto que realmente vai atender a dor desse mercado. Boa, que legal. Adri, tem bastante confusão, né, no mercado sobre o que um COO faz na prática ali, um diretor de operações, né? No teu caso, como é que tu descreve no dia a dia, sem o título, como é que é a tua rotina, como é que é a tua atuação hoje dentro da empresa? A minha rotina e acho que é de todo diretor de operações, é você olhar a empresa como um todo e estabelecer rotinas e processos que tragam longevidade para a empresa, né? Que tragam eficiência para que ela consiga ir mais longe. Então, sem tirar o título, tirando o título, é essa frase que para mim define o que é um diretor de operações. E como é que tu tem visto isso hoje dentro da Fast Beauty? Agora não tem como não te perguntar sobre inteligência artificial, principalmente falando de eficiência, processos. Vocês têm implementado processos dentro da operação de vocês? Vocês têm tido ganhos com relação a isso? Temos implementado em todas as áreas inteligência artificial, né? Você precisa quebrar um pouquinho esse paradigma das pessoas de que a inteligência artificial vem para substituir elas, né? Então, ela vem para fazer aquilo que é repetitivo. Né? E isso é muito importante no dia a dia da operação. O pensar, o fazer a estratégia funcionar está nas nossas mãos como pessoas. Por quê? A gente compra de pessoas, a gente se relaciona com pessoas, a gente entende a dor de pessoas. Então, eu coloco a IA, a gente coloca na Fast Beauty a IA para trabalhar e trazer maior agilidade para o time, para que eles entreguem com mais rapidez e mais eficiência, que é o que o mercado hoje espera, né? Eu preciso fazer melhor e mais rápido as coisas para entregar e resolver as dores dos nossos clientes. Tu falou uma coisa que eu acredito muito, Adri, que eu acho que a gente tá tão saturado, acho que a onda de IA, ela veio tão forte, tão rápido, que a gente tá cansado quase de ser atendido por chatbot, a gente não quer mais. Teve a onda ali que foi quase que uma novidade, aí todas as empresas saíram implementando, mas eu acho que a gente tá cada vez mais, na minha percepção, caminhando para um cenário onde a gente quer um atendimento humanizado, onde a gente quer ser atendido com aquele olhar humano, utilizando, sim, da tecnologia e da inteligência artificial a teu favor, para que tu consiga fazer isso com mais qualidade e com mais dedicação. Mas eu acho que aquela fase de automatizar tudo e tirar o humano ali da operação, eu acho que isso, na minha visão, assim, tá ficando um pouco saturado também, né, do mercado. Acho que a gente cada vez mais quer pessoas, acho que cada vez mais isso tem se tornado também um diferencial dentro do mercado, né? Isso é um diferencial, realmente, Roberta. Por exemplo, vou te dar um exemplo de algo que nós fazemos na Fast Beauty, né?
eu vendo online, eu implanto online, então dificilmente eu vou visitar o meu cliente lá no norte, lá no nordeste do país. Hoje nós atendemos, né, 20 estados no Brasil, dificilmente eu vou até lá. Mas como é que eu me relaciono com ele se todo dia a gente só se vê com horário marcado, com a câmera aberta ali, né? Às vezes ele não consegue abrir a câmera porque a internet ainda não tá muito boa, né? Como é que eu me relaciono? Então, a gente tem o cuidado na Fast Beauty, quando o cliente chega, né? O vendas efetivou a venda, que vem para o time da operação fazer todo o treinamento, toda a implantação, nós temos a preocupação de mostrar para ele que aqui do lado de cá tem pessoas. Então, no dia do kickoff, onde a gente vai combinar com ele como vai ser o treinamento, que dias vão acontecer, o que a gente precisa fazer e o que ele precisa fazer, nós compramos aqui e enviamos para qualquer lugar do país. É claro que tu vai na cidade, a gente compra um café e manda entregar um café com um pãozinho de queijo, para que ele entenda que a gente pensou nele antes, entendeu? Que você pensou nele antes, você se preparou para aquele momento estar ali com ele. Então, a gente procura trazer esse lado para que ele entenda que do lado de cá são seres humanos, não tem nenhum avatar de IA ainda criado para poder se relacionar com ele. E isso faz muita diferença. O cliente entende isso, ele fica mais aberto, ele engaja mais, né? Então, nós fazemos, sempre que a gente pode, a gente faz esses movimentos. Que bacana. E realmente, assim, acho que tem sido cada vez mais um diferencial, porque acho que o mercado ainda não entendeu isso completamente, mas essa visão, assim, de estar próximo, que a gente está trabalhando com pessoas, né? Sim. E usar a inteligência artificial realmente para otimizar. Tu comentou muito sobre processos também, eu sei que é um baita desafio documentar processo, estruturar processo, e o mais difícil, acho que é fazer o time seguir o processo. Qual que é a parte do teu trabalho, Adri, que mais consome energia e que ninguém vê de fora? É processo? Tem alguma coisa que não seja processo que te consome ainda mais energia? Eu digo que é a gestão de pessoas, porque no dia a dia você precisa estar alinhando as expectativas internas de cada time, fazendo com que eles entendam que uma área precisa entregar para outra algumas coisas, né? O processo, o que é um processo? O processo, ele é algo que, assim, ó, ele só é válido se ele entregar algo de valioso para a próxima área, para a próxima pessoa executar. Senão, ele não deveria nem existir, porque daí ele está atrapalhando a empresa no crescimento, né? Então, acho que é a gestão de pessoas, é justamente fazer isso, preparar as novas lideranças da empresa para que a empresa atinja o patamar de crescimento que a gente deseja. Então, é gestão de pessoas. Muito bom. E como é que tem sido essa transição? Eu vejo, conversando com vários empreendedores, eu sempre encontro desafio na transição de gestão de pessoas e de começar a delegar, né? Começar a formar uma segunda camada de liderança, normalmente abaixo dos fundadores ali. E como é que tem sido, quais foram as decisões que vocês tiveram que aprender a não tomar também, aprender a delegar tanto para o time quanto para as lideranças, porque senão a gente entra num cenário de, cara, eu posso contratar as melhores pessoas do mercado, as melhores lideranças do mercado. Se eu não deixar essa galera trabalhar, não vai resolver de nada, né? Então, eu acho que tem para o empreendedor um desafio também de, cara, agora a gente tá num tamanho que eu preciso começar a soltar a mão, mas também não dá para delargar, né? Sim. Então, como é que tem sido essa transição aí para vocês? Delegar não é delargar, né? Então, se você delega, a gente tem que estar consciente de que se a empresa depende da decisão só do fundador, ela não vai crescer. Porque o fundador vai virar um gargalo de decisões, de processos, né? E se você define bem um processo numa área, você consegue delegar de forma mais estruturada e mais tranquila, definindo alguns indicadores para você acompanhar. Então, a gente conseguiu definir, não de início todos, mas a gente foi definindo, né, indicadores e marcos de revisão. Uma coisa que a gente tem na Fast Beauty desde que ela nasceu são rituais.
Então, nós temos alguns rituais que fazem com que a gente entenda a empresa como um todo. E esses rituais estão mudando na medida que a empresa vai crescendo, né? Até pouco tempo atrás, a gente fazia um warm-up onde toda a empresa participava. E naquele dia todo mundo sabia o que foi feito na semana anterior e o que nós nos comprometeríamos com a próxima. Hoje não dá mais, né? Hoje já tem 40 pessoas, aí a gente teve que fazer warm-ups em áreas, ainda assim, com a presença dos fundadores. Então, eu e o Jean, a gente se divide, a gente vai migrando entre as áreas para participar, para apoiar, para mostrar que, sim, os líderes da nova geração, eles têm o nosso apoio, eles têm a nossa confiança para que eles entreguem para o time o que precisa ser feito, né? E uma vez por mês aí a gente se reúne agora com as lideranças nesse ritual para acompanhar resultados, destravar as coisas, né? Eu sempre digo para eles que o líder, ele é o colchão, né? Uhum. Ele recebe aquilo que tem que ser feito e ele tem que amortecer, entender e descer no nível que precisa ser a informação, trafegar para que a empresa consiga evoluir e os processos fluam da melhor forma possível. Sem nenhum atrito, não existe, né? Porque eu sempre brinco com os líderes. O dia que a gente sentar aqui e não tiver nenhum desafio para resolver, eu acho que a empresa já não precisa mais dos líderes. É o papel, né? Resolver bucha, não adianta. Resolver bucha. Tem 2 pontos na tua fala que eu queria, não posso não comentar, assim. O primeiro é sobre essa transição, e acho que o papel de vocês nela, mas algumas vezes eu já presenciei também esse desafio com pessoas que são mais antigas de empresa. E aí, ou essas pessoas, elas viram a chave e se adaptam à empresa, porque a empresa está crescendo, ou a gente fica com pessoas, às vezes, dentro do time que ficam puxando, mas quando eu entrei não era assim, sim, mas eram 5, 6, 10 pessoas, né? Então, eu acho que tem essa virada de chave do time, e às vezes o time mais antigo, ele acaba sentindo, né, um pouco mais. Porque antes eu respondia direto pra Adri, respondia direto pro Jean, e agora eu tenho um líder intermediário, não consigo mais. Sim. Então, enfim, mas acho que faz parte da maturidade. E sobre as rotinas ali, acho que até que eu comentei contigo, né, eu trabalho estruturando rotina e rituais de gestão há pelo menos 7 anos, e eu nunca consegui chegar no momento que, não, agora estamos num patamar de que ninguém muda mais e essa rotina se mantém, porque muda mercado, vem Covid, vai para remoto, e aí o time cresce, aí o time que antes era presencial agora já tá espalhado no Brasil todo, ou o time eram 10 pessoas, agora já são 40, daqui a pouco já é 60, aí entra uma camada de liderança. Então eu acho super saudável, é um organismo, né? Acho que a gente tem que ir ajustando a rotina mesmo, senão começa a ficar muito cansativo também, né? O time, exatamente. Eu acho que assim, tudo depende de como a gente é o espelho, né? Para o time todo. Então, se a gente recebe bem a mudança e a gente não fica nessa síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, sempre funcionou. Vira a página, vamos... mas sempre funcionou. Mas sempre funcionou assim, mas antes eu conversava direto com a Adri. Sim, gente, mas vamos lá. Exatamente. Não, mas a pessoa que está aqui para te apoiar é tão melhor que a Adri, né? Porque já traz uma outra visão, né? Já tem um conhecimento mais profundo. Hoje eu não conheço mais no detalhe tudo que acontece no dia a dia da operação. Nem deveria. Né? E se eu estiver fazendo isso, tem alguma coisa errada, coisa muito errada. Então, você precisa, como cofundador, você precisa dar a chancela para o teu novo gestor e precisa preparar ele, né? Porque a gente na Fast Beauty está com as lideranças de primeira liderança, né? A primeira vez que eles estão assumindo cargos de liderança. Então, eles também precisam trazer e aprender, ter referência, repertório para poder trabalhar com algumas situações, mas aí a gente precisa virar quase um mentor dele, um coach dele, olha, perguntar, né, e se, por quê? Né? Conheço uma mentora que diz assim, exatamente, tinha o 5W2H, né? Não, é só os 6Ws agora, é só pergunta. Sim. Então, tu faz pergunta, que tu acaba desenvolvendo a liderança. Eu acredito muito nisso e vejo que tem funcionado muito isso. Eu não teria mais condições hoje de atender os 320 clientes que a gente tem, né? Mais de
temos mais de 300 solicitações mensais de atendimento, mais de 10 implantações ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o time, ele está bem estruturado para isso, né? Mas é um desafio da liderança, né? Que é o principal desafio, tu desenvolver pessoas. É para isso que a gente tá ali, né? E eu acho que eu acredito muito nisso também, de desenvolvimento e perguntas. E, cara, qual que é a tua sugestão? O que tu recomenda? E é isso, e o negócio vai acontecendo. Inclusive, eu acredito que quando a gente traz lideranças novas para dentro da empresa, o fundador, ele tem uma oportunidade também de contratar pessoas melhores do que ele. Porque o fundador, no começo, é bem o que tu comentou. Tu fazia um pouquinho de tudo. Então, um pouco de... E aí, tu aprende um pouco de todas as áreas. Tu vira um generalista, porque tu tem que fazer um pouquinho de cada. Tu não tem a bagagem que uma pessoa de mercado de marketing vai ter. Uma pessoa de mercado financeiro vai ter. Então, acho que tu tens também essa oportunidade de trazer pessoas muito melhores do que tu naquela cadeira específica e que também vão te transmitir algum tipo de conhecimento, né? Com certeza. Eu acho que esse é o papel do empreendedor, do fundador, né? Trazer pessoas melhores que ele. De pessoas líder. Que desafiem ele, de todo líder, né? De pessoas que desafiem. Porque se eu trouxer alguém que entrega menos do que eu, que tem menos conhecimento do que eu, vai ser um seguidor meu. E não alguém que vai levar a empresa para o próximo nível, para o próximo patamar de crescimento. Boa, que legal. Adri, tem algum momento assim que gera conflito? Agora eu sou sócia, agora eu CEO, e isso puxa em direções opostas ou as coisas tendem a caminhar bastante juntas? Tem. Não vou dizer que não tem. Tem, né? Mas aí qual é o parâmetro de desempate? É o quanto esta decisão vai levar a Fast Beauty para o futuro. Né? Porque às vezes na cadeira de um diretor você está no presente, porque você precisa entregar aquele resultado do presente. Sim. Né? Na cadeira do fundador, você precisa dizer até onde eu quero que a Fast Beauty vá. Então, quando entra em conflito, o meu critério de desempate é esse, sempre. Legal. E como é que tu e o teu sócio, vocês alinham expectativas? Vocês têm também rotinas de gestão recorrentes? Como é que vocês costumam fazer alinhamentos entre vocês? Nós temos rotinas semanais. Nós temos uma reunião semanal, eu e ele, a portas fechadas, pra gente ali, a gente lava a roupa suja, a gente discute, revisa planos, né? Ele olha a operação com o olhar dele de operação, eu olho vendas e marketing com o meu olhar e a gente faz essa troca naquilo que precisa ser a linha e aí a gente desce isso para os times de gestão. Né? Porque eu e o Jean, nós nos complementamos muito bem, mas nós temos um perfil muito diferente um do outro. Né? O meu perfil é a análise e a execução, e o perfil do Jean é buscar o futuro, correr. Então, enquanto eu estou implantando os agentes de IA na nossa plataforma para o cliente consumir, o Jean já está pensando em gêmeos digitais, né? Então, a gente vai alinhando isso, né? Então, eu sempre brinco, ele traz a ideia, eu desenho ela e desço para o time para como é que a gente vai implementar isso. Mas eu acho que é bem legal esse papel complementar de sociedade, porque eu estava conversando esses dias e cara, a sociedade é praticamente um casamento, né? Então, se a gente tem dois sócios muito parecidos ou que tem um perfil que gera muito conflito, eu acho que é muito difícil de tu levar também a empresa pra frente, porque a empresa crescer por si só já é um desafio. Tu fazer a gestão de um time que tá crescendo já é um desafio. O empreendimento já é um desafio. E ainda tu ter mais um desafio, que é lidar com uma pessoa que tá sempre conflitando ou tá indo muito numa direção contrária daquilo que tu acredita. Eu assim, acho que não... Chega uma hora que a empresa, ela não consegue mais... Ela trava. Mais avançar, eu acho que trava e começa a refletir pra operação e não vai, né? Concordo contigo. Ela trava, né? Porque aí fica o conflito interno, qual a opinião que vale? Né? E aí não funciona. Por isso que é importante alinhar a expectativa, no meu ponto de vista, dizer onde eu vou melhor. Não adianta, eu sempre brinco lá, pessoal, não me coloquem nas reuniões de vendas, porque se o cliente falar mal de alguma funcionalidade do software, eu vou querer brigar com o cliente, porque fui eu que ajudei a desenvolver esse software, né? Então, como é que ele pode falar mal do meu filho? E não coloca o Jean na operação, porque senão ele vai querer colocar para o time de desenvolvimento tantos projetos que o time não vai dar conta de fazer. Então, tu precisa entender bem onde cada um é bom e ter a humildade de dizer, olha, eu não sou bom nisso.
né? Não dá. Então, toca você aí que eu vou ficar aqui e a gente se encontra nas reuniões de alinhamento para dizer, olha, nós queremos chegar nesse número lá no final do ano, o que cada um de nós vai fazer para isso acontecer. Perfeito. E acho que para fechar esse tema sobre as reuniões, acho que é super importante, né? Porque senão a gente faz um planejamento ali anual, semestral, trimestral, que seja, gasta ali 2 dias, 1 semana, 10 dias fazendo aquilo, chega na segunda-feira, coloca na gaveta e é engolido pela rotina, pela operação. Então, se a gente não tem também esses momentos entre os sócios, entre os líderes, entre o time para parar, olhar, qual que era meu objetivo até o final do ano? Tô indo para lá, não tô indo para lá, preciso ajustar a rota, não preciso. Isso vira papel de parede, né? Vira papel de parede, qualquer resultado é aceito, qualquer justificativa é aceita, né? E aí você não consegue, depois você chega e diz assim, poxa, mas eu queria tantos, mas só consegui tanto. Mas só consegui tanto porque é por isso, por isso, por isso. E cadê os planos de ação para resolver isso, né? Sim. Cadê o desafio do time? Como tu falou, né? Se eu trago pessoas melhores do que eu, o resultado tem que ser melhor. Tem que vir melhor, né? Então, não pode virar um papel de parede ou embaixo da mesa ainda, né? Pior guardado, ainda. Exatamente. Então, a gente tem as revisões trimestrais do planejamento, porque você nunca vai acertar um planejamento estratégico. Antigamente se fazia planejamento estratégico de 5 anos. Né? Agora eu faço de 2 anos, 1 ano. Já vou dizer que do jeito que tá, assim, você pode ter uma ideia. Não, eu quero chegar lá. Eu tenho condições porque eu tenho pessoas, eu tenho recursos, eu tenho Deveria meus processos. dar certo. Deveria dar certo. Qual é o plano para chegar lá? Tá, mas eu sempre falo, qual é os meus próximos 100 metros de corrida? Então, primeiro deixa eu correr esses 100 metros e eu vou revisar. Então, nós revisamos a cada 3 meses o nosso planejamento, inclusive para mostrar para o time o quanto eles já conseguiram, né? Porque eles também são engolidos no dia a dia da meta. Sim, empresa é organismo, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia, startup, IA e um monte de coisa acontecendo. Acho que seria um problema se tu me dissesse que o planejamento anual de vocês, ele acontece e vocês não mudam nada ao longo do ano, eu ia achar bastante diferente, assim, porque realmente acho que essa revisão ela é super saudável, inclusive. Tu comentou que vocês estão estruturando a primeira camada de liderança. Qual que foi o momento ali que tu e o Jean perceberam que, cara, acho que a gente tá centralizando demais, a gente tá virando gargalo, acho que a gente precisa começar a desenvolver o time para preparar a liderança ou trazer liderança de mercado? A gente começou a perceber no momento em que acumulou muita decisão na nossa mesa. A gente tinha que sentar muito tempo, eu e ele, para tomar decisões, eu não vou dizer operacionais, mas decisões mais táticas, né? No sentido de que, eu tô com um gargalo de implantação, contrata uma pessoa a mais ou não contrata, eu estou com um gargalo em vendas, o que está acontecendo? E você não tem mais braço como fundador para resolver tudo isso no momento que precisa ser resolvido. A gente resolveria, mas talvez eu demoraria 1 semana. Hoje o mercado não espera mais 1 semana para a decisão, né? Então, nesse momento, a gente começou a trazer as lideranças para conseguir dar o próximo salto de crescimento que a gente precisava. Que legal, acho que é fundamental. Inclusive, uma outra consequência disso é que enquanto vocês estão na mesa olhando para essas decisões mais táticas, vocês perdem o tempo que vocês deveriam estar olhando para o mercado, olhando para concorrentes, olhando para novidades, olhando para eventos, olhando para outras coisas, que aí vocês estão olhando muito para dentro de casa, né? Eu acho que o papel do empreendedor, ele tende a virar ao longo do tempo e tu começa a olhar, deveria pelo menos olhar muito mais para fora do que obrigatoriamente só para dentro, né? Exatamente. Você precisa ter essa liderança em quem você confia e por isso você trazer pessoas de uma confiança tua, né, que entregam para você poder sair e olhar o mercado. Hoje, a gente visita muito mais clientes, a gente tá com ele, a gente ouve as dores deles, né, justamente para entender o mercado que a gente tá e os movimentos, porque como a Fast Built é um organismo vivo, o mercado que eu atendo também é um organismo vivo, né? Sim. E como é que tu identifica, Adri, no teu dia a dia, quando um gargalo é de processo e quando é um gargalo de pessoas? O gargalo de processo é quando você tem uma tarefa repetitiva acontecendo que ela está travando. Tá bom. Então, eu tenho
um gargalo em algum processo que eu fiz. Ou eu desenho o processo muito longo, ou eu não tenho a pessoa. Agora, quando é de pessoas, é quando eu tenho a pessoa para fazer o processo e ele não acontece. Então, é a pessoa que não está executando o processo. É assim que eu vejo o gargalo de pessoas e o gargalo de processo. E já aconteceu, assim, de ter que demitir alguém ou mudar alguma estrutura que tu mesma criou? Como é que foi? Muito. Todo dia. Nesses últimos tempos, quase todo dia, a gente... A Fast Beauty, ela vem dobrando de tamanho todo ano. Na mesma proporção. Em faturamento ou em pessoas? Em faturamento. Legal. Né? E em pessoas. Então, a gente está tendo que mudar as estruturas muito. Zero apego. É um desapego total. E aí, não é o desapego do fundador, porque a gente sabe e entende que precisa crescer. É o desapego da liderança que estava cuidando daquele silo. Né? Eu cuido dessa área. Poxa, mas tu vai desmembrar a minha área? Agora eu vou ficar com menos pessoas, vou ficar com menos autoridade, menos responsabilidade? Não, né? A tua responsabilidade está aumentando. Eu estou realmente desmembrando isso porque eu preciso que vocês cresçam. A nossa área vai crescer. E às vezes só tu falando não adianta. Tu precisa que aconteça, as coisas executem durante um tempo, aí o líder percebe o quanto realmente agora ele também está conseguindo trazer mais informações estratégicas para mim do que antes ele também estava começando a ficar engargalado lá na operação. Cara, isso que tu falou é muito legal, porque eu acredito muito nisso e acho que as pessoas... Principalmente em começo de cadeira de liderança, tem muito essa visão de quanto mais pessoas eu tiver sob minha gestão, mais importante talvez eu tenha, mais importância talvez eu tenha, ou, né, ou mais relevante eu vou ser. Mas, cara, gestão de pessoas é uma coisa que toma muito tempo. Então, eu tive diretos, acho que cheguei a ter 8 ou 9, que era... A minha semana era basicamente fazer o one-on-one, e daí quando acabava o one-on-one já tava em ciclo de fazer PDI, e daí tu tinha que fazer avaliação de desempenho de 9 pessoas, e depois tu tinha que fazer devolutivo, e depois tu tinha que montar PDI, e aí já tava na hora de revisar o PDI de novo. E sem contar os resultados que tu tinha que entrar na operação. Sem contar que eu tinha que trabalhar, né? Tinha que entregar o resultado no final. Então, hoje em dia, assim, hoje eu tenho 2 diretos, e eu falo assim, não, 2, gente, tá ótimo, 3 ali, 3, 4 estourando. Porque aí tu tem tempo pra receber o time, tu consegue desenvolver esse time com muito mais qualidade, tu consegue entender mais do negócio, participar das coisas com mais qualidade, porque senão realmente a rotina, ela te engole, né? Tu vira, tu acaba se tornando um líder extremamente operacional. Exatamente. E aí é que eu trago de volta o tema da IA. Né? Se você consegue colocar o teu time trabalhando com IA, você não aumenta tanto a quantidade de pessoas que você vai liderar, né? Porque você tem as tarefas repetitivas a IA trabalhando e você consegue trabalhar muito no desenvolvimento do teu time. E aí, quando a empresa cresce, novas oportunidades aparecem. E aí você consegue ter um time preparado, que é o que eu acredito muito, e aí você dá oportunidade internamente de crescimento. Por quê? Porque essas pessoas já têm a cultura da tua empresa, elas já sabem como funciona, você não tem um tempo de ramp-up delas, tu não precisa rampar, porque ela já conhece o produto, ela já conhece como a empresa funciona, e você está trabalhando, inclusive, o motivacional da empresa toda. Porque você mostra que você olha para dentro de casa os talentos que você tem e você oportuniza que eles cresçam junto com a empresa. Sim, inclusive, outro impacto é a retenção, né? De pessoas, retenção de talentos, pessoas-chave. E aí, de novo, retenção de liderança, porque... Falei lá atrás, não adianta tu trazer o melhor líder do mercado se tu não deixa o cara trabalhar. Sim. Então, se tu traz esse espaço, acho que é super legal. Eu penso que tem 2 momentos, assim, né? Quando a gente olha e fica... Estás convidado a discordar, por favor. Mas eu penso que quando a gente está numa startup que está começando a jornada, eu acho que faz mais sentido, às vezes, a gente trazer lideranças experientes de mercado. Porque a gente não tem tanto esse tempo. De talvez desenvolver alguém do time, aí a primeira liderança, tudo isso demora, né? Concordo. Mas ao longo do tempo, conforme a empresa ela vai crescendo, eu acho que é super legal e oportuno que tu comece a criar esses movimentos verticais de desenvolvimento do time, para que eles consigam assumir uma supervisão, uma coordenação, e aí sim fazendo uma
uma transição de carreira. Mas eu acho que quando a gente tá mais num começo de jornada, às vezes eu acho que a gente ganha um pouco mais de tração se a gente já traz, por exemplo, um executivo ali que tem 10, 15, 20 anos de mercado, do que começar essa transição de dentro de casa. O que tu acha? Eu concordo contigo. A gente precisa trazer no início pessoas mais experientes. Nem sempre é fácil para o empreendedor que está começando, para a startup, né? Os recursos são limitados e aí um profissional desse às vezes custa, né? Mas você pode hoje experienciar coisas diferentes. Por exemplo, até um tempo atrás, na Fast Beauty, nós tínhamos um head de tecnologia as a service. Uhum. Porque eu não consumia, eu não precisava dele full time. Né? Então, hoje também o mercado está maduro para experienciar outros tipos de formas de entrega de trabalhos e resultados para dentro da empresa. Né? Mas existem áreas extremamente chaves que eu olho com o olhar de, não, aqui você tem que trazer alguém realmente experiente. Por exemplo, vendas. Nem eu, nem o meu sócio, nós tínhamos o skill de um vendedor, como se diz por aí. Um vendedor bom, com brilho, um vendedor raiz, bom, assim, com que brilho, sabe vender. Exatamente, né? Que vendedor tu vê do outro lado da rua, tu fala, aquele lá sabe vender. Exatamente. Aquele lá só não vende a mãe, porque... Exatamente. Aquele vende guarda-chuva no deserto. No deserto, então, pode, né? E aí você precisa trazer esses profissionais realmente. E aí, claro, como empreendedor, você tem hoje maneiras de trazer ele, né? É um vesting, para que ele venha somar no teu time e você possa alavancar mais rápido o crescimento da empresa. Perfeito. E acho que às vezes isso gera talvez um pouco de frustração para dentro do time. De, cara, eu já tô aqui desde o começo e agora que, talvez eu poderia ter uma oportunidade de crescer e aí eles estão trazendo pessoas de fora. Mas eu acho que isso no médio prazo contribui muito para o desenvolvimento do time também. Porque a gente vê às vezes pessoas que começaram a carreira. Por exemplo, eu comecei minha carreira ali dentro da Fast Beauty, então estou aprendendo. E tudo que eu sei sobre o mercado, ou quase tudo que eu sei sobre o mercado, foi vivendo dentro da Fast Beauty. Então, eu também não tenho ainda esse repertório. E quando eu trago uma pessoa de fora para dentro do time, seja um vendedor, seja uma liderança, eu acho que eu contribuo também com o desenvolvimento das outras pessoas que estão ali dentro do time, porque eu também estou aumentando o repertório, né? Sim, eu acho que... Concordo contigo, Roberta, mas eu acho que tem uma coisa que, assim, a gente precisa, como empreendedor, exercitar. A transparência. Uhum. A transparência. Ótimo. Desde o início, você precisa deixar claro para as pessoas assim, olha, você está começando comigo aqui como primeira oportunidade, tu não tem referência e repertório, tu ainda vai aprender comigo e se eu trouxer alguém de mercado também vai somar, inclusive vai te desafiar a entregar muito mais. Né? Uhum. E aí é que eu digo uma coisa que a gente começou desde o início da Fast Beauty, que às vezes a gente delega ou deixa para quando eu for um pouquinho maior eu vou fazer isso. Avaliação de competência, de resultados do time e um PDI já desde o início. Pode ser um PDI no Excel, no Word, em qualquer lugar, mas você deixa claro para a pessoa que ela, para ser um diretor, para ser um gestor, ela precisa chegar nesse ponto aqui. E aí não há tanta frustração. Aí o teu papel é mostrar que ela precisa chegar lá. Então, sim, você tem, não vou dizer que não tem, você vai ter alguns percalços no meio do caminho, isso sempre vai acontecer, sempre mas tem, isso né? Numa multinacional ou numa empresa com 4 pessoas, né? A não ser que seja a equipe, né? Daí a equipe aí não tem. Aí só você vai frustrar sozinha, né? Você vai se frustrar sozinha, mas se não, você vai ter isso e você precisa alinhar muito bem. Eu sempre falo na Fast Beauty, nos dias que a gente faz os warm-ups, eu sempre tenho uma fala final de gestão de pessoas, né? Claro. E eu sempre deixo claro os valores. Pessoal, esses valores são inegociáveis. A gente não negocia valor na Fast Beauty. Nós temos 4 valores e a gente já na entrevista deixa claro. Se esses valores não fizerem sentido para você, não vem trabalhar com a gente, porque a gente vai exigir eles. Né? E eles têm tudo a ver com aquilo que a gente quer para a Fast Beauty, que é crescer, que é aprendizado contínuo, né? É relacionamento, é excelência. Então, tudo isso leva as pessoas a quererem aprender mais. E aí eu digo, pessoal, olha só, vagas vão surgir a todo momento na Fast Beauty. Quem tiver sorte vai ganhar elas. Só que sorte, para mim, é traduzido em eu estar preparado quando a oportunidade chegar.
Isso é sorte para mim na carreira. Eu tenho que estar preparado quando a oportunidade chegar. Então, eu tenho que buscar curso, eu tenho que buscar treinamento, eu tenho que ir aprender com os meus colegas para poder me candidatar a uma vaga. Nós temos diversos exemplos na Fast Beauty. Eu tenho desde SDR que virou desenvolvedor, SDR que foi para vendas, eu tive gente que saiu do time de implantação, foi para desenvolvimento, né? Então, eu tive gente que estava no desenvolvimento, resolveu ir para relacionamento. Então, a gente faz isso, né? A gente entende o que ele quer e deixa bem claro se vai ou não vai conseguir. Tem gente ainda que está lá pleiteando algum lugar, mas sabe que não conseguiu ainda entregar o que precisa ser entregue. Isso que tu falou é muito legal, porque a gente falou bastante sobre liderança e gestão de pessoas e o papel do líder no desenvolvimento, mas às vezes as pessoas esquecem que a responsabilidade do desenvolvimento delas é delas, né? Por isso chama PDI, né? Exato. Plano de Desenvolvimento Individual. Então, eu acho que o líder, ele tá ali para trazer referência, para aumentar a régua, para te ajudar, para ajudar a construir PDI. Olha, eu acho que faz sentido esse caminho. Mas, cara, a carreira é tua. A vontade de crescer, a vontade de mudar de vaga, tem que ser tua. Exato. Então, às vezes eu converso com algumas lideranças e, eu montei o PDI do meu time. Gente, eu não monto. Não. Eu posso ajudar, eu posso direcionar, eu vou falar, olha, acho que pra tua cadeira, daqui pra cá, o que eu espero, né, de uma pessoa sênior é esse tipo de posicionamento, é esse tipo de conhecimento. Mas não vai ser eu que vou sentar lá e vou montar, faz esse curso, tá, Adriana? Porque eu não faço. Eu acho que daí pra minha visão, de novo, tá super convidada, mas na minha visão, cara, acho que isso é interesse da pessoa, assim, de querer se desenvolver, né? Exatamente. É o que eu sempre digo pro meu time. Eu sempre quis me desenvolver, e pra mim isso é muito claro, que eu sempre fui atrás. Sim. E o que e era difícil ser minha gestora na época, porque eu era muito... E, cara, eu particularmente aprendo rápido as coisas, mas eu não respeitava o tempo de amadurecimento daquele conhecimento. Que precisa. E precisa, e era uma briga, porque, cara, mas aí eu já aprendi, eu já tô fazendo, e era um desafio da minha gestora, às vezes até de gerar esse repertório de calma. Mas eu tenho certeza que a tua gestora cresceu muito com isso também, né? E eu com ela. Exatamente. Mas eu sempre falo pro time, qual é a única coisa no mundo que ninguém tira da gente? É o conhecimento. Conhecimento. O conhecimento que eu adquiro, eu vou levar para onde eu for, quer seja... A Fast Beauty não é uma ONG, né? Ela precisa dar resultado e eu preciso que as pessoas aprendam para executar muito bem as suas atividades, as suas tarefas, para que a gente tenha resultado. Mas o conhecimento que ela vai adquirir, ela vai levar para onde ela quiser. Então, a pessoa tem que ser dona da sua carreira, ela tem que ser empreendedora da sua própria carreira. Né? Saber onde ela quer chegar. Acho que o reconhecimento mais ingrato da liderança é quando uma pessoa liderada tua vai para o mercado porque ela conseguiu uma posição numa cadeira melhor, né? É frustrante porque tu está ali investindo em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo significa que tu conseguiu contribuir de alguma forma, né? Adri, muitas vezes a empresa cresce, e no caso de vocês ali, tu comentou, vocês estão duplicando, né, todo ano. Aconteceu já de vocês perceberem, cara, acho que a gente não sabe mais muito bem o que está acontecendo na operação, vocês já passaram por isso, comentou que vocês têm uma estrutura muito clara de processos, de indicadores, como é que vocês garantem que estão crescendo aí também sem perder o controle da coisa, né, de despesa, de crescimento, de volume, enfim? A gente estruturou áreas de apoio, né? Então, até o ano passado, por exemplo, a gente tinha somente uma contabilidade. Hoje eu tenho uma área de controladoria. Então, você precisa saber que, eu preciso do número rápido. O número não vem rápido, alguma coisa está acontecendo. Eu preciso entender o que está acontecendo nessa área rápida. Eu não consigo entender. Opa, peraí, senta, para, olha, né? E nisso eu e o Jean, a gente tem uma sinergia muito grande. Se a gente está incomodado com o número, a gente corre atrás de ou um processo ou uma área que está faltando. A gente se apoia muito em mentorias para nos apoiar e nos desafiar. Então, a gente organizou agora um conselho consultivo, né? Então, legal. A gente vai lá para ser puxado a orelha, para ser desafiado, para que eles questionem realmente a gente. A gente não tem 100% das respostas e isso é bom. A gente volta para dentro de casa para fazer as tarefas que têm que ser feitas. Acho que hoje o mercado permite muito isso, né? A gente tem acesso a todo mundo o tempo todo. Exatamente. De maneira não literal, mas assim, é muito fácil de tu conseguir hoje
um consultor, um especialista, uma pessoa que já tem aí 30, 40, 50 anos de experiência no mercado, que mora, às vezes, fora do Brasil. E hoje a gente tem a oportunidade de conectar com essas pessoas, né? Exatamente. Então, a tecnologia nos possibilitou. E a mentalidade das pessoas também, né? Antigamente, você tinha, às vezes, um diretor de uma grande empresa. Tu não conseguia acesso a ele, né? Era mais fácil tu acessar Deus do que o cara para falar. E hoje não. Inclusive, eles estão buscando, né? Eles buscam mentorar e trazer o conhecimento dele e isso é muito bom pra gente, isso é muito bom. E eu acho que uma outra coisa que mudou é a possibilidade de falar que eu não sei. Então, antes, Deus, onde é que a gente já se viu um empreendedor falar que não sabe e contratar uma outra pessoa para ajudar ele a tomar uma decisão, né? Acho que isso também tem sido construído ao longo do tempo e acho que, enfim, favorece muito para amadurecer, né? Com certeza. Adri, teve algum erro de gestão que mudou a forma como vocês operam? Alguma coisa que olhando para trás tu faria talvez completamente diferente? Posso trazer a lista toda? Errar, acho que faz parte. Top 2, né? Top 2. Errar faz parte, né? A gente tem, mas eu acho que um aprendizado que a gente teve bastante no início e que hoje tá assim, não vou dizer para ti que tá mais suave, mas a gente toma a decisão mais rapidamente, é justamente uma coisa que ainda parece um tabu bastante no empreendedorismo, contrate rápido, demita rápido, senão você vai ter muito problema, né? Hoje a Fast Beauty tem 40 colaboradores e uma pessoa, ela pode estragar todo um clima, né? Pode estragar uma área, então é a famosa laranja podre que estraga a cesta toda, né? E às vezes quando você tá no início, né? Você, meu Deus, eu investi para trazer, já tá aqui há 3 meses, deixa eu dar mais uma chance. Eu acho que isso... Tirei de outra empresa, veio de outra cidade para trabalhar aqui. Então, assim, eu dei a oportunidade para essa pessoa, mas eu não sou responsável por ela. Eu acho que isso mudou bastante na nossa cabeça, né? Porque, por exemplo, eu vinha de cargo executivo, né? Então, tu pensa, não, vamos dar mais uma chance, vamos treinar. Não faz isso, né? Se tem um conselho que eu posso dar para algum empreendedor é esse. Não tenha medo. Você deu a oportunidade. Aprenda a entender que você não demite ninguém. A gente não demite ninguém, não. A pessoa já se demitiu. Quando tu chama ela já se demitiu, ela não está entregando o que foi combinado quando você contratou ela. Tu sabia que eu já cometi esse erro? Eu levei 6 meses para desligar, porque eu contratei e era uma cadeira um pouco mais júnior, plena ali. Eu falei, não, vamos tentar. E montei desenvolvimento e conversei. E meu antigo gestor, não, acho que não tá legal. E eu, não, mas vou desenvolver, porque eu sempre tive muito essa pegada de tentar desenvolver também. E não, tá melhorando. E não, e aí falava uma, e falava 2, e falava 3, e dava o mesmo feedback. E demorou bastante pra eu virar essa chave, porque também tinha sido o primeiro desligamento que eu ia fazer. Até então eu não tinha desligado ninguém. Sim. E eu acho que isso também fez com que eu demorasse um pouco mais pra desligar, porque talvez pra mim era quase como se eu estivesse falhando enquanto gestora de não ter conseguido desenvolver a pessoa para entregar aquele papel, mas não necessariamente, né? Não. E me tomou 6 meses, e aí quando eu desliguei, eu falei, cara, devia ter feito muito antes. Na próxima semana, após o desligamento, tu diz assim, como o ambiente melhorou, o restante do time tá engajado, tá trazendo resultado, né? Então, é isso. Eu sempre, quando um líder chega para conversar comigo, poxa, o fulano não tá bem, não sei o quê. Tá, vamos puxar o histórico aqui. O que tá acontecendo? Quantas vezes já fez isso? Fez mais de 3. Assim, gente, vocês não estão demitindo ninguém. Essa pessoa se demitiu no momento que ela parou de entregar o que foi combinado no primeiro dia de trabalho, quando ela foi entrevistada e ela começou a trabalhar aqui. Boa. O que é que tu diria, Adri, para um empreendedor aí que tá justamente naquele momento que a empresa cresceu, mas a gestão não acompanha, né? Então ainda não olha para indicadores de uma maneira estruturada, ainda não tem talvez as rotinas, rituais de gestão, ainda tem bastante dificuldade de delegar para o time, trazer liderança. Qual que é a tua dica aí? Delegar dói. Não vou dizer que não dói para mim, dói, porque às vezes tu olha e diz, eu faria muito mais rápido.
né? E aí eu olho, volto de novo para ti, né? Qual é o critério de desempate? Eu quero fazer o rápido agora ou eu quero que a Fast Beauty chegue aonde eu sonho que ela vai chegar, onde eu tenho lá o meu parâmetrozinho, ela vai chegar aqui porque ela tem potencial para isso. Que daí é quando eu olho o tamanho do mercado que eu tenho, o tamanho do potencial que eu tenho. O tamanho do potencial do mercado que eu tenho, onde eu tô, o parâmetro de desempate tem que ser sempre esse, né? Então, assim, corre, faz o que tem que ser feito para o futuro da empresa. Vai doer um pouquinho, vai dar um atraso aqui, vai dar um coração pulsando ali porque a coisa não entregou. Vai dar uns negócios ali no meio Vai dar uns negócios no meio do caminho, tá tudo certo. Erre rápido, corrija rápido e siga em frente. Mas traga as rotinas de parar, pensar, olhar o número e não criar 10 mil indicadores, 5 KPIs, 10 OKRs, não sei o quê. Não. Eu sempre digo para o meu time, o que tu vai fazer com esse número? Qual é a decisão que tu vai tomar ou o plano de ação que tu vai fazer? Sim. Se não tem um dos dois envolvidos, tira fora que é um número só para bonito, só para fazer um gráfico, então não funciona. Sabe que eu trabalhei com time de dados, trabalho, né, com time de dados há bastante tempo, e é isso, quando a gente fala, vamos ter um time de dados dentro da empresa, começa, eu quero ver a taxa de conversão, aí eu quero ver quanto que converteu por vendedor, e aí eu quero ver de que país que veio, e de qual campanha. Eu fico, gente, vamos lá, o que tu vai fazer com esse número? O que tu vai fazer com isso? Qual que é a estratégia da empresa agora? É aumentar topo de funil. Tá bom, então a gente vai olhar e vai focar em dados de topo de funil e que impactam nisso. Pouco me interessa de que país de origem que aquilo veio agora. Então, exatamente. Acho que o pessoal cria uma ansiedade também de querer ver tudo, né? E aí tu não consegue nem gerar uma inteligência, às vezes, a partir daquele exatamente, dado. É a corrida da IA, né? Vou colocar a IA para fazer um monte de gráfico bonito para mim, um monte de informação. Não sabe nem ler o gráfico. Eu vou ler o gráfico de que jeito? Qual é a decisão que eu vou tomar com isso? Aonde eu vou fazer com isso? Porque se é só para olhar o número bonito, daí até o próprio Excel gera uns gráficos mais ou menos bonitos já. Então... eu gosto mais quando sai nada assim, 30% das suas vendas vem do estado de São Paulo. E daí? E daí? E daí? E o que eu vou fazer com isso? Eu não tô nem olhando para isso agora. Exatamente. Não é nem estratégia da empresa, não é nem o nosso objetivo agora. Então, foca no que tu precisa, né? E sobre delegar, eu confesso que eu não tenho tanto problema mais. Eu era muito executora, então eu era muito máquina, assim, eu pegava e saía fazendo, e quando eu assumi a primeira cadeira de liderança foi o meu desafio de agora eu preciso deixar o time fazer, porque senão tu volta lá no princípio de que tu tá tendo um time e tu não tá deixando a galera trabalhar. O que eu fiz que me ajudou naquela época foi entender o que pra mim é indispensável. Então, por exemplo, eu sou extremamente chata com prazo, extremamente chata com qualidade. Tem coisas que a gente consegue, talvez eu faria melhor, ou eu faria outra, às vezes o time surpreende, inclusive faz de um jeito completamente diferente, essa é a magia, que tu jamais pensaria em fazer, né? Tem o lado bonito da coisa também. Mas eu confesso que eu aprendi, assim, cara, isso aqui pra mim, eu deixo isso muito alinhado sempre, prazo, qualidade, né? E faça uma coisa bonita, uma coisa apresentável que realmente traga essa qualidade que eu prezo dentro das coisas que a gente faz. Mas de resto, assim, pintou de amarelo, mas acho que eu faria verde. Eu fico assim, vou morrer com amarelo? Não. Então vai. Então, isso pra mim deixou um pouco mais fácil também, porque senão o time nunca vai fazer da forma como a gente faria, né? E isso às vezes é bom. Se tu não der liberdade, não vem a surpresa boa. Exato. Né? Aí você cria robôs pra fazer a tua cópia. Né, se é para ter uma cópia, né, se tem dias que nem eu mesmo me aguento, imagine um monte de cópia minha, né? Então eu prefiro pessoas que venham me desafiar e que tragam mais conhecimento para mim, que me questione por que a gente faz isso sempre assim, para trazer algo de diferente pra gente. E para mim, é o combinado, né? É prazo. Eu sempre brinco, eu preciso de um cronograma com data de início e data de fim. Se vocês me derem isso, tranquilo, a gente vai conversar no meio do caminho. E a minha sala tá sempre aberta. Aliás, eu não tenho sala, eu só tenho uma mesa lá no meio da operação. Fica quase nômade, e ela é um L, porque eles podem vir do lado que eles quiserem, que eu vou estar atendendo, né? Com eles e conversando. Adri, pra fechar, se tu pudesse voltar lá no começo da jornada com a Fast Beauty, com uma única coisa que na época tu não tinha, o que seria? A experiência que eu tenho hoje. Eu queria a experiência que eu tenho hoje. Será que ia ter a mesma graça?
Teriam outros desafios, Teriam né? outros Teriam desafios. outros desafios, não escaparia de ter outros níveis de desafios. Quem sabe daí estaria pensando numa internacionalização, né? Hoje eu quero conquistar o mercado do Brasil. Então, Ótimo. Adri, obrigada, tá, pela conversa, obrigada pela transparência. Eu adorei, foi um prazer trocar contigo, conhecer um pouco mais da tua história e da jornada da Fast Build também. Por favor, comenta com o pessoal onde é que o pessoal te encontra, no LinkedIn, Instagram, onde é que encontra a Fast Build também. bom, a Adriana tá no LinkedIn, Adriana Bombassaro, eu adoro conversar sobre gestão, se olhar lá adoro trocar ideias sobre livros, muito sobre gestão de pessoas, a Fast Build está nas redes sociais também, né, ela é uma startup focada no mercado da construção civil, para atender o mercado da construção civil, e a gente está sediado aqui em Blumenau, então aí fica o convite para quem quiser ir nos conhecer também, nos acionar e nos conhecer. Perfeito, estou devendo uma visita, inclusive. Está devendo uma visita. Fechamos. Se esse episódio te deu algum insight, contribuiu, por favor, compartilha aí com algum amigo, com algum conhecido, com algum empreendedor, né, Adri, de primeira viagem. E a gente se vê no próximo. Valeu!